Rússia se torna a segunda maior fornecedora de urânio aos Estados Unidos, que triplicaram importações russas. Em outubro, os Estados Unidos triplicaram suas aquisições de urânio russo para 43,25 toneladas. Apontam estimativas feitas pela Sputnik em conformidade com os dados de estatística dos Estados Unidos. Estes volumes deste combustível custaram aos Estados Unidos 62,8 milhões. Ressalta-se que esta tornou-se a maior compra norte-americana desde junho de 2023. A Rússia foi a segunda maior fornecedora de urânio para o país. No total, os Estados Unidos compraram quase 176 toneladas de urânio no valor de 300 milhões, e o principal fornecedor foi o Reino Unido, que vendeu 98,3 toneladas em outubro. As empresas norte-americanas também retomaram as importações de urânio da China após um hiato de 7 meses, com 25,4 toneladas de combustível chinês no valor de 43,4 milhões. Recentemente, Katrin Ruff, secretário assistente de energia nuclear dos Estados Unidos, disse em uma entrevista ao jornal Financial Times que a dependência dos Estados Unidos em relação ao combustível nuclear russo é uma preocupação séria e uma ameaça em estado crítico à segurança nacional do país. Rússia atinge a liderança do mercado de diesel brasileiro e veio para ficar, apontam especialistas. A Rússia ultrapassou os Estados Unidos e se consolida como principal fornecedor de diesel para o Brasil. De acordo com analistas, os obstáculos impostos pelas sanções econômicas já estão superados e a Rússia deve se manter no mercado brasileiro no médio e longo prazo. No mês de novembro, o envio de diesel da Rússia para o Brasil atingiu níveis recordes, revelaram dados do London Stock Exchange Group. Os carregamentos devem chegar aos postos brasileiros em dezembro e garantir que o ano de 2023 seja um dos mais bem-sucedidos para o comércio entre Brasil e Rússia na história das relações bilaterais. De acordo com os dados da SESEX, a corrente de comércio entre Brasil e Rússia entre janeiro e outubro de 2023 já cresceu em 5% em relação ao mesmo período de 2022, ano recorde no comércio entre os países. Se em 2022 o carro-chefe do comércio entre o Brasil e Rússia eram os fertilizantes, em 2023 o produto que está garantindo a manutenção do desempenho da Rússia no mercado brasileiro é o diesel com teor ultra baixo de enxofre. Tradicionalmente, o Brasil importa cerca de 25% do diesel que consome principalmente de países como os Estados Unidos. De janeiro a agosto de 2023, o Brasil importou 3,15 milhões de toneladas de diesel russo, comprado a 2,20 milhões de toneladas do combustível. Comparado em valor, a queda das vendas de diesel dos Estados Unidos no mercado brasileiro de 2022 e 2023 chega a 65%. De acordo com o diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Hildo Sauer, a chegada do diesel da Rússia ao Brasil é consequência de um rearranjo no mercado mundial de petróleo e gás natural, motivado pelo insucesso das sanções econômicas impostas contra a Rússia em 2022. A Rússia buscou novos mercados para suas exportações como consequência das sanções lideradas pelos Estados Unidos. E com a adesão subalterna da Europa e da tentativa ingênua de colocar um preço teto às exportações de petróleo russas, disse Sauer à Sputnik Brasil, o que houve foi um rearranjo do mercado mundial, no quadro origem e destino. Como consequência, a Europa está sofrendo com o aumento dos preços dos derivados de petróleo e um processo de desindustrialização, enquanto o Brasil se beneficia ao importar diesel russo a preços convidativos. Segundo o presidente da Câmara do Comércio Brasil-Rússia, Gilberto Ramos, os principais entradas para a importação de diesel russo pelo Brasil, o estabelecimento de meios de pagamento e soluções logísticas já foram superados. As pontes já foram construídas, tanto na área de pagamentos quanto de logística, disse Ramos à Sputnik Brasil. Existem agentes financeiros brasileiros que operam no mercado russo para garantir o pagamento de diesel e outros ativos. Os canais logísticos também estão estabelecidos, inclusive para cargas containerizadas.
O sucesso do diesel, portanto, poderá abrir caminho para que outros produtos sejam incluídos na pauta comercial. Para Ramos, o empresariado brasileiro mostra interesse em aprofundar as relações com a Rússia e compreender as limitações das sanções norte-americanas. Vejo muita disposição do empresariado brasileiro em fazer negócio com a Rússia, mas convenhamos que a questão aqui é de preços, competitividade e de qualidade do produto russo, disse Ramos. No caso do diesel, o produto é bom, o preço é bom e o fornecimento é estável. Então não há motivo para que esse comércio não se mantenha. Por que o Brasil importa diesel? Pergunta. A posição do Brasil como grande importador de diesel pode surpreender, uma vez que o país é exportador de hidrocarbonetos e autossuficiente em petróleo. A produção brasileira, em média, atinge 3 milhões de barris diários, enquanto o consumo gira em torno de 2,4 milhões de barris diários. No entanto, a baixa capacidade de processamento das refinarias brasileiras impede que o país atenda à demanda interna por combustíveis, em especial diesel. O Brasil bebe diesel, notou o diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Hildo Sauer. O nosso transporte é rodoviário, o transporte urbano é a base de ônibus movido a diesel e o maquinário da agricultura brasileira, que é o grande motor da economia, também é movido a diesel. O país investiu no aumento de sua capacidade de refino a partir de 2012, inaugurando projetos ambiciosos, como o da construção de 4 refinarias do Nordeste e Sudoeste do país. Anunciaram a construção de 4 refinarias em Pernambuco, no Maranhão, no Ceará e no Rio de Janeiro, mas só construíram meia, lamentou Sauer. Fora isso, tivemos um rearranjo inexplicável da Petrobras para reduzir a sua carga de refino, que, segundo estatísticas, caiu de 90% para 75%. Projetos importantes para o aumento da capacidade de refino brasileiro caíram na malha da Operação Lava Jato e os investimentos estatais minguaram a partir de 2015. Dessa forma, a capacidade atual de refino brasileiro se mantém em nível equivalente ao consumo, mas não é possível operarmos o tempo todo 100% da capacidade por questões de manutenção. Atualmente, a dependência brasileira de diesel importado é estrutural, mas não precisaria ser. Isso é fruto de decisões empresariais e políticas insuficientes ou equivocadas tomadas no Brasil, disse Sauer. Como uma refinaria demora cerca de 5 anos para ser construída, as importações de diesel de países como a Rússia devem continuar no curto e médio prazo. O presidente da Câmara do Comércio Brasil-Rússia concorda que a tendência é que a Rússia se mantenha como fornecedora do Brasil, mas aconselha que as empresas russas ampliem sua participação em investimentos no setor de petróleo e gás brasileiro, inclusive na área de refino. A importação brasileira de diesel é um avanço tático nas relações entre o Brasil e a Rússia, mas agora precisamos focar em avanço tecnológico, em avanços estratégicos, mais investimentos bilaterais, mais integração financeira, mais produtos de maior valor agregado e maior interação entre as sociedades, concluiu Ramos. O comércio entre Brasil e Rússia apresenta tendência de aumento e incremento de produtos desde 2022. A Rússia se tornou o quinto principal fornecedor brasileiro em 2022, respondendo por 3,2% das importações totais do país. Em 2021, a Rússia ocupava o 9º lugar. Serão capazes os aguardados caças F-16 de resistir ao poder de fogo do sistema antiaéreo S-400? Pergunta. Os caças F-16 que devem chegar à Ucrânia de países ocidentais serão alvejados e destruídos pelos formidáveis mísseis de longo alcance 40M6 do avançado sistema de defesa antiaérea S-400, implantado na zona de operação militar especial. De acordo com a fonte da Sputnik, o míssil 40M6 já está sendo usado ativamente na zona de operação militar especial, combinados com a aeronave de reconhecimento de radar de longo alcance A-50U. Esses mísseis podem atacar alvos além do horizonte, incluindo aqueles que manobram em alta velocidade e baixa altitude. Destaca-se que o S-400 será capaz de interceptar os caças ocidentais F-16 assim que eles decolem e ganhem altitude quando forem implantados, tornando o míssil 40M6 uma das principais ferramentas para combater os F-16. A Sputnik falou com os especialistas para descobrir as características únicas desses mísseis e quais outros meios podem ser usados para derrubar os F-16 esperados. Viktor Litovink, coronel aposentado do exército da Rússia, analista militar, aponta que se focar apenas no míssil 46 é apenas uma jogada de marketing para promover os obsoletos F-16. É um exagero enorme tentar fazer alguma promoção para o F-16, que é bastante antigo, disse o especialista. Litovik aponta que o F-16 é vulnerável a uma ampla gama de sistemas de defesa antiaérea, incluindo os portáteis Igla e Estrela, bem como sistemas mais avançados como Thor, M3, Buk M3 e os S-300 e S-350 e S-400. Esses sistemas são equipados com mísseis 46 projetados especificamente para atingir o F-16. O especialista menciona também que os caças russos como o Su-30 e o Su-35 são capazes de abater F-15
eficazmente os F-16 com os seus próprios mísseis. Por um lado, esta é uma tentativa de depreciar os sistemas de defesa antiaérea russos ao se concentrar em um único míssil. É puramente absurdo sugerir que apenas este míssil, em particular, é capaz de neutralizar o F-16. Na realidade, possuímos uma gama de sistemas avançados que podem lidar eficazmente com essas aeronaves. Eu já apresentei uma lista abrangente de tais sistemas que podem facilmente neutralizar os F-16, disse Litovikin. O especialista militar Konstantin Sivikov, doutor em ciências militares, observou que as características distintivas do míssil 40N6 é uma ogiva ativa que pode rastrear alvos além do horizonte. O 40N6 é um míssil teleguiado superficial de ultra longo alcance projetado para combater aeronaves de alerta aéreo precoce de guerra eletrônica, postos de comando aéreo, bombardeiros estratégicos, mísseis e peções de cruzeiro balísticos. Projeto de gás no Ártico atesta avanço da Rússia na corrida tecnológica com o Ocidente, de jornal. O terminal de processamento de gás Arctic LNG-2 não tem análogos no mundo e comprova o avanço da Rússia na corrida tecnológica com o Ocidente, declarou Andrzej Zezniak, colunista do jornal Miss Polska. Essa instalação é única de sua espécie. Nunca ninguém conseguiu liquefazer metano nesta escala em base de tipo gravitacional, escreveu o jornalista. Zizniak observou que o terminal de produção de gás liquefeito é o resultado do trabalho de centenas de empresas russas. Segundo ele, a construção do Arctic LNG-2 cria empregos para 80 mil pessoas, incluindo 17 mil em Murmansk, a maior cidade do mundo, situada acima do Polo Ártico. O jornalista considera o terminal um exemplo exitoso de substituição da importação. Ele destacou que a cooperação russa-Novatek foi capaz de encontrar uma alternativa aos componentes estrangeiros, cujos fabricantes cessaram de os fornecer à Rússia. O projeto é um sucesso inquestionável dos engenheiros russos e corporações de tecnologia. Já escrevi em meus artigos anteriores sobre como a Rússia participa com sucesso na corrida tecnológica, mas o Arctic LNG-2, em comparação com as suas realizações anteriores, é um salto qualitativo, concluiu Zizniak. O Arctic LNG-2 da empresa russa Novatek é um projeto de produção de gás natural liquefeito baseado em um conceito inovador de construção, do qual participam também companhias da China, França e Japão. Estados Unidos testaram no Ártico com sucesso a rede satélite Starlink, escreve mídia. As Forças Armadas dos Estados Unidos concluíram há meio ano testes de funcionamento da rede de satélite do bilionário Elon Musk, escreveu a Bloomberg, e acrescentou que o funcionamento da britânica OneWeb também está sendo avaliado. A rede de comunicações por satélite Starlink da SpaceX concluiu com sucesso os testes no Ártico realizados pelos militares dos Estados Unidos, informou na quinta-feira, 7 de 12 de 2023, a agência norte-americana Bloomberg. A Starlink é uma rede satélite projetada para fornecer acesso à internet de banda larga em qualquer lugar do planeta. Atualmente há cerca de 4.200 satélites em órbita pertencente à empresa norte-americana. Dirigida pelo bilionário empreendedor Elon Musk. De acordo com Brian Bill, engenheiro-chefe da Diretoria de Capacidade Integrada e Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos, os testes de desempenho da Starlink provaram que ela é um sistema de comunicações confiável de alto desempenho no Ártico, incluindo aplicativos móveis. Os testes da Starlink pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, que não foram relatados anteriormente, foram os primeiros do gênero e aconteceram entre setembro de 2022 e junho de 2023. De acordo com o Bill, eles avaliaram a utilidade da Starlink para as necessidades do Pentágono. Testamos com ventos muito fortes e temperaturas muito baixas, relatou o engenheiro-chefe. Tudo ocorreu sem problemas. Depois que fixamos os terminais com segurança para suportar os ventos fortes, eles funcionaram bem, sem problemas, disse ele. Conforme notou a Bloomberg, os testes podem abrir a porta para que o Musk aprofunde os laços com o Pentágono. Em uma importante região de concorrência com a Rússia e a China, a Starlink tem o potencial de se tornar um recurso decisivo no Ártico, já que o clima rigoroso e a distância da região limitam as comunicações por meio dos satélites militares existentes. Brian Bill revelou ainda que a Força Aérea dos Estados Unidos está testando atualmente no Ártico a rede de satélite britânica OneWeb e os testes devem continuar por mais alguns meses. Analistas
complexo militar industrial da Rússia se adaptou de forma notável às sanções do Ocidente. O complexo militar industrial da Rússia demonstrou uma notável adaptabilidade às sanções ocidentais, escrevem especialistas em assuntos internacionais Max Bergman e Tina Dolbaya. Rússia demonstrou um grau notável de adaptabilidade às sanções ocidentais, escreve artigo no portal Defense News. Os analistas reconhecem que a Rússia tem empregado esforços consideráveis para aumentar a produção nacional de equipamentos militares, incluindo tanques, lançadores de granadas, sistemas de artilharia e mísseis. De acordo com eles, os números de produção de certos produtos aumentaram não em várias vezes, mas em uma ordem de grandeza. Segundo suas estimativas, a Rússia seguirá produzindo armas eficazes em massa. Isso pode dar uma vantagem à Rússia em 2024, dado que a produção na área da defesa no Ocidente não aumentou nem de perto do mesmo nível, asseguram os autores. Anteriormente, o diretor industrial da corporação Rostec, Bikan Ozdoev, havia declarado que o consórcio Kalashnikov em um ano aumentou a produção de munições de precisão e armas ligeiras. O comércio Rússia-China ultrapassa 210 bilhões, superando o meta estipulado por Moscou e Pequim. O comércio bilateral anual atingiu o objetivo fixado pelos dois países um ano antes do previsto, mostraram dados da Administração Geral das Alfândegas da China. Segundo os dados da Administração Geral das Alfândegas da China, citados pelo jornal Nikkei Ásia, o comércio com a Rússia totalizou 218,1 bilhões no período entre janeiro e novembro. A mídia recorda que, em 2019, os dois parceiros concordaram em aumentar o comércio bilateral para 200 bilhões até 2024. No entanto, a marca foi alcançada agora, em 2023. As exportações de veículos aumentaram junto à de telemóveis e outros bens eletrônicos e elétricos, disse Takamoto Suzuki, chefe de pesquisa econômica da trade japonesa Marubei, na China, ouvida pela mídia. No entanto, o crescimento das importações provenientes da Rússia foi impulsionado por recursos naturais como petróleo e carvão. A liquidação com o yuan também ganhou uma utilização no comércio bilateral. Aparentemente, tornou-se comum liquidar pagamentos com o yuan sempre que a China importa petróleo bruto e gás natural da Rússia, disse Suzuki. A Rússia pode estar utilizando a moeda chinesa obtida no comércio bilateral para pagar automóveis e outros produtos provenientes da China, acrescentou Takamoto. As exportações globais da China aumentaram 0,5% em novembro em relação ao ano anterior. Mostram os dados alfandegários o primeiro crescimento em 7 meses. Já as receitas líquidas do petróleo russo alcançaram 11,3 bilhões, mostrando que Moscou superou as expectativas dos países ocidentais com a aplicação de sanções. Ucrânia, Hitler e o Plano Barbarossa 2.0 do Ocidente. Em julho de 1941, Hitler lançava sua Operação Barbarossa da invasão à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Sua missão era conquistar o território soviético, eliminando sua população e aumentando assim o chamado espaço vital do povo alemão. Apesar do fracasso de Hitler, parece que o Ocidente ainda guarda certo apreço por esse plano. 5 anos antes da invasão, Stalin expusera diante de seus camaradas de partido a tese de que, quando um Estado deseja atacar o outro, com a qual ainda não partilha fronteira, o futuro agressor começa a absorver outros países até se tornar vizinho no alvo que pretende atacar. Ora, nos meses finais de 1940 e durante a primeira metade de 1941, o exército de Hitler já havia absorvido diversos países que separavam a Alemanha nazista da União Soviética, tornando-o finalmente capaz de enviar seus homens à infraestrutura militar para o próximo da fronteira com a União Soviética. Foi quando, em momento oportuno, a Alemanha nazista lançou seu ataque massivo e há tempos planejado contra os soviéticos. Um ataque que estendia-se desde o Mar Báltico no norte até o Mar Negro no sul, dividido em 3 frentes. A primeira frente era composta pelo grupo chamado Grupo Norte, cujo objetivo era avançar através dos estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, até a cidade de Leningrado, atual São Petersburgo. A segunda frente era formada pelo Grupo Central, cujo objetivo era avançar através de Bielorrússia em direção à capital soviética, Moscou, e assim fazer capitular a União Soviética.
E por fim, a terceira frente era formada pelo Grupo Sul, que tinha como alvo capturar a Ucrânia e a partir dela obter o controle estratégico das ricas regiões agrícolas ao sul da União Soviética. A Rússia ainda guarda as memórias dessa catástrofe e, sobretudo, das milhões de vítimas soviéticas que se sacrificaram em prol da derrota definitiva do nazismo. Não é por acaso, portanto, que o avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte para o leste no período pós-Guerra Fria tornou-se um motivo de grande preocupação para a segurança da Rússia. Afinal, mais uma vez Moscou enxergava tropas e infraestrutura militar ocidental se aproximando cada vez mais de seu território. Com a adesão dos estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia à OTAN em 2004, a Aliança Atlântica passou a fazer fronteira direto com a Rússia, permitindo aos seus caças patrulhar o espaço aéreo do país, a uma distância de poucos minutos de São Petersburgo, antiga Leningrado. O Ocidente concretizara então a formação do seu Grupo Norte 2.0, a partir da qual poderia avançar em território russo a partir do Mar Báltico. Já o Grupo Central 2.0 teria sido formado caso o Ocidente tivesse levado a cabo o golpe de Estado contra Lukashenko em 2020. Quando Bielorrússia vivenciou momentos de significativa convulsão política e social. Na ocasião, Svetlana Tikhanovskaya, candidata da oposição, negou que tivesse perdido as eleições presidenciais. E não demorou muito para que ela recebesse o imediato apoio de diversas lideranças ocidentais, que enxergavam a oportunidade única de afastar de vez a Bielorrússia da Rússia, caso Tikhanovskaya tivesse chegado ao poder, como ocorreu com as forças nacionalistas de oposição na Ucrânia em 2014. Alguém tem dúvidas do que aconteceria depois? Pergunta. Simples. A nova governante da Bielorrússia assinaria quase que de imediato as potências ocidentais sobre o desejo de Bielorrússia de fazer parte da OTAN. Seja como fosse, o golpe de Estado falhou em Belarus. Ao menos na Ucrânia ele foram bem sucedidos e os planos de conduzir aquele país à Aliança Atlântica sempre estiveram na pauta do dia para o Ocidente. Afinal, fazer da Ucrânia um membro da OTAN transformaria o país em uma plataforma ideal de ataque contra a Rússia, posto que a fronteira entre os dois estados é composta basicamente por estepes. Ao admitir que no quadro da Aliança Atlântica, o Ocidente formaria então o seu Grupo Sul 2.0, controlando em definitivo os recursos agrícolas e industriais da Ucrânia. Para além disso, o Ocidente também adiantaria sua infraestrutura militar e tropas para próximo das fronteiras meridionais da Rússia, estando a pouca distância. Adivinhe do que? Das principais bases de extração e processamento de petróleo russo no Cáucaso. Basta nos lembrar que deter o controle dessas bases petrolíferas foi justamente uma das razões que levou Hitler a deslocar grande parte de seu exército para atacar a cidade de Stalingrado, atual Volgogrado. É realmente incrível como a história se repete. Assim como Hitler ordenou os nazistas para acertar e capturar cidades e territórios estrategicamente importantes dentro da União Soviética, também o Ocidente ordenou a OTAN para mover suas peças militares para perto das regiões com alta concentração populacional, como é o caso de São Petersburgo ao norte e de recursos naturais como petróleo ao sul da Rússia. Seja como for, é preciso lembrar que assim como as forças alemãs foram derrotadas e repelidas pela União Soviética, as forças do Ocidente, que hoje lutam até o último ucraniano, também serão. Nem mesmo a ajuda de quase 30 países a Kiev nem será capaz de derrotar a Rússia no campo de batalha como se espera. O grande erro da atual estratégia ocidental ao impulsionar a expansão da OTAN para o leste foi fazer com que a Rússia novamente enxergasse uma ameaça existencial à sua segurança. Diante de ameaças assim, como demonstra a história, os russos sempre se saíram vitoriosos. No mais, existe algo que precisa ficar bastante claro. Moscou nunca esteve interessado em dominar a Ucrânia, mas sim impedir com que aquele país se tornasse um trampolim de ataque contra a Rússia. De algum modo, era preciso inculcar alguma consciência na liderança ucraniana para que suas elites, enfim, servissem aos interesses do povo e não aos do Ocidente. Ao final, não é segredo para ninguém que hoje, tanto os Estados Unidos como a Europa consideram a Rússia o principal adversário ideológico e geopolítico no continente europeu. Da mesma forma, também Hitler considerava a União Soviética seu principal adversário ideológico. A OTAN, por trás dela, os Estados Unidos consideram-se a maior força militar do mundo. Da mesma forma como Hitler considerava o exército alemão invencível. Todavia, foi a batalha de Stalingrado que definiu a real medida das coisas, mostrando que o povo russo não se curva perante nenhum poder hegemônico. Foram os soviéticos que venceram a Segunda Guerra Mundial. Logo, se o Ocidente quiser iniciar a terceira, é bom saber que os aguarda, pois o que quer que aconteça, a Operação Barbarossa 2.0 terá o mesmo fim da primeira.
Previsões do projeto de lei da defesa dos Estados Unidos focado em ameaças, entre aspas, da China e da Rússia são reveladas. Foi finalizada a composição do texto da Lei de Autorização de Defesa Nacional dos Estados Unidos, que destina 874,2 bilhões a vários programas militares do país e que deverá ser votado nas próximas semanas. A Lei de Autorização de Defesa Nacional de 874,2 bilhões para o ano fiscal 2024 foi finalizada por conferência na quarta-feira, 6 de 2 de 2023. Relatou na quinta-feira, 7 de 2 de 2023, o portal Defesa News. Após meses de discussões, o projeto de lei inclui todas as 4 autorizações necessárias para implementar o acordo AUKUS. Através dele, Washington e Londres ajudarão Canberra a desenvolver sua própria frota de submarinos movidos à energia nuclear nas próximas décadas, começando com a transferência de pelo menos 3 submarinos da classe Virginia na década de 2030. Foi também permitido um programa de 3 bilhões para reforçar a base industrial de submarinos dos Estados Unidos, o que permite que os trabalhadores do setor privado da Austrália recebam um treinamento necessário para manter e usar os submarinos de propulsão nuclear da classe Virginia. Outra previsão da NDAA prevê uma isenção do regime de controle de exportações dos Estados Unidos se a Austrália e o Reino Unido desenvolverem leis nacionais comparáveis que regulem as transferências de armas para ajudar a desenvolver em conjunto tecnologias revolucionárias como armas hipersônicas, inteligência artificial e computação quântica. O projeto de lei torna ainda as empresas australianas e britânicas elegíveis a subsídios federais que podem permitir que as empresas dos 3 países colaborem em diferentes partes na cadeia que permanecem no inventário dos Estados Unidos tenham agora uma missão nuclear para armas a Ucrânia e Taiwan. A NDAA busca igualmente combater a influência da China no Indo-Pacífico com uma cláusula que exige que o Departamento de Defesa estabeleça um programa abrangente de treinamento, aconselhamento e capacitação institucional para as forças militares de Taiwan, incluindo a área de segurança cibernética. As autoridades taiwanesas revelaram que planejam enviar até 2 batalhões de tropas para os Estados Unidos para capacitação em novos sistemas de armas e operações militares. São previstos também 8 milhões para estabelecer um inspetor-geral líder da Operação Atlantic Resolve. A missão do Pentágono estabelecida em 2014, após o golpe de Estado na Ucrânia e a reintegração da Crimeia à Rússia. Ela elege um inspetor-geral especial que supervisiona a ajuda a Kiev. O projeto de lei autoriza um total de 300 milhões nos anos fiscais de 2024 e 2025 para continuar a armar Kiev, por meio da iniciativa de assistência e segurança da Ucrânia. Além disso, o projeto de lei também mantém uma cláusula que exige que o Senado concorde com qualquer retirada dos Estados Unidos da OTAN. Tendo em mente Donald Trump, o provável candidato presidencial republicano para 2024, que ameaçou várias vezes sair da aliança. O projeto de lei, inclusive, codifica em lei uma autoridade que permite que as unidades de operações especiais dos Estados Unidos armem forças irregulares para a guerra contra países como a China e a Rússia, com o objetivo de expandir essas atividades. Nossa nação enfrenta ameaças sem precedentes de China, Irã, Rússia e Coreia do Norte, resumiram os 4 líderes republicanos e democratas dos comitês de serviços armados em uma declaração conjunta ontem, 7 de 2 de 2013. É vital agirmos agora para proteger nossa segurança nacional, afirmaram. Espera-se que o Congresso vote o projeto de lei antes das festas de fim de ano. No entanto, ele enfrenta uma oposição substancial da ala House Freedom Caucus de direita, que costuma remover muitas de suas emendas. Já foram contrários, por exemplo, à medida que derruba a política de licença de viagem para aborto do Pentágono e a proposta de implementação pelo Departamento de Defesa das ordens executivas de mudança climática do presidente Joe Biden. China inaugura o maior laboratório subterrâneo do mundo para estudar a matéria escura. A unidade chamada de Fundo Subterrâneo Profundo de Radiação Ultrabaixa para experimentos de física de fronteira possui 330 mil metros cúbicos e fica abaixo da montanha Jinping. Na quinta-feira, 7 de 2 de 2023, a China inaugurou um laboratório de física com 2.400 metros de profundidade na província de Sichuan, no sudoeste do país. A unidade é o maior e o mais profundo laboratório subterrâneo do mundo para se estudar a matéria escura. No entanto, a instalação, que oferece condições especiais de teste, não está disponível para cientistas de outros países, de acordo com a agência Xinhua.
Os cientistas acreditam que o laboratório fornece um espaço único para eles perseguirem a substância invisível conhecida como matéria escura, uma vez que a profundidade extrema pode bloquear a maioria dos raios cósmicos que atrapalham a observação. A construção começou em dezembro de 2020, foi construída em conjunto pela Universidade de Tsinghua e pela Yanlong River Hydropower Development Company. Segundo o professor da Universidade de Tsinghua, Wei Qian, a localização da unidade faz com que o laboratório fique exposto a uma quantidade muito pequena de raios cósmicos, um centésimo, milionésimo daquele na superfície da Terra. Um laboratório de física com 2.400 metros de profundidade na província de Sichuan, no sudoeste da China, entrou em operação na quinta-feira, tornando o maior e mais profundo laboratório subterrâneo do mundo. As vantagens são fluxos de raios cósmicos ultra baixos, assim como radiação ambiental em concentração de radônio extremamente baixos, ressalta a mídia. Os cientistas inferem que a matéria visível representa apenas cerca de 5% do universo, enquanto cerca de 95% do universo é composto de matéria escura e energia escura. Ex-funcionário dos Estados Unidos diz que Receita Federal foi impedido de investigar Biden e filho. O ex-funcionário da Receita Federal dos Estados Unidos, Gary Shapley, denunciou em audiência no Congresso norte-americano que o órgão foi impedido de investigar o presidente Joe Biden e o filho Hunter Biden por fraude fiscal. Investigações apontam que o filho deixou de pagar 1,4 milhão em impostos. Estávamos interessados em buscar pistas que levassem a Joe Biden, não porque ele fosse vice-presidente na época do pedido das suspeitas, mas porque em qualquer investigação normal, se você observar transações financeiras entre um filho e um pai, nós investigamos, mas nunca saberemos porque não tivemos permissão sobre esse caso, afirmou ao Comitê da Câmara de Representantes responsável por apurar suspeitos contra Biden. Na última quinta-feira, 7 de 12 de 2023, Hunter Biden recebeu 9 acusações de sonegação de impostos entre 2016 e 2020. O documento foi apresentado por promotores federais norte-americanos e acusou, inclusive, a apresentação de documentação falsa pelo filho do presidente dos Estados Unidos. A Casa Branca não comentou as acusações. Entre 2016 e 15 de outubro de 2020, segundo o documento, Hunter Biden recebeu mais de 7 milhões em receita bruta total. O documento também afirma que a Burisma, empresa de gás natural sediada na Ucrânia, onde Hunter foi membro do conselho, concordou em pagar ao réu 1 milhão anualmente, valor que foi reduzido para 500 mil por ano em março de 2017. Três comissões do Congresso do país, lideradas pelos republicanos, também investigam Hunter Biden por suposta atividade criminosa, incluindo suborno e tráfico de influência. John Biden, por sua vez, também vem sendo investigado, acusado de peculato e tráfico de influência. Já o presidente democrata negou qualquer envolvimento nas atividades comerciais e financeiras de seu filho. Enquanto isso, a oposição a Biden já divulgou diversas acusações de corrupção e abuso de poder pela família do norte-americano, o que pode levar à abertura de um processo de impeachment contra o presidente. O caso também envolve Hunter Biden. Os parlamentares apresentaram ainda a cópia de um cheque de 40 mil em nome do democrata com data de setembro de 2017. De acordo com o republicano James Comer, o valor veio de fundos legalizados de forma suspeita e foi pago pela China através de uma série de empresas pertencentes a membros da família Biden. Como filho do presidente Hunter, o irmão James e a esposa dele, Sarah. O próprio cheque em nome de John Biden foi emitido por Sarah Binder, com a indicação de pagamento de dívida. Repetidamente, o presidente negou todas as acusações. Em outubro, o presidente norte-americano foi interrogado sobre as investigações que apontam a manipulação de documentos confidenciais encontrados em sua casa e em seu antigo escritório particular. Os papéis são da época em que Biden era vice-presidente do governo de Barack Obama, 2009 e 2017, também nas 3 décadas em que atuou como senador. Segundo a lei dos Estados Unidos, a devolução de documentos oficiais, comunicações e outros arquivos é obrigatória por ex-presidentes e ex-vice-presidentes.